Você que já se acostumou com as nossas mensagens, ajude a fortalecer o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Receba e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo sábio que ama a Deus e confia no amor do Senhor. A palavra de Deus diz assim, no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 19. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve, desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aqui, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto, às portas. Bendito seja o nosso Deus, que nos ama, nos guarda e nos protege de todo o mal. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente a tua segurança no nosso Deus de amor, de graça e de justiça. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, 2 anos foi o tempo que levou para que nós pudéssemos mostrar de novo os nossos rostos, tornando pública a expressão das nossas emoções. No início da pandemia, as pessoas diziam que não conseguiriam manter a sua vida restrita em isolamento por 1 mês ou por 3 meses. Mas se passaram 2 anos. E muito embora a pandemia ainda não tenha terminado, estamos aqui, todos os que pela mão de Deus conseguimos cruzar a seco esse mar vermelho de ameaças e incertezas. Glórias a Deus por isso. E as pessoas se olham e se redescobrem. E um dos comentários mais comuns no momento, meus amados, é: você está diferente. Sim, meus irmãos, depois de 2 anos sem ver a face das pessoas, as lembranças dos traços físicos se vão apagando e aos poucos a nossa memória
vai se afastando da realidade. Mas além disso, meus irmãos, a verdade é que todos mudamos. Alguns para melhor, outros nem tanto. Mas uma coisa podemos afirmar de todas as pessoas: estamos 2 anos mais velhos, mais maduros, mais experientes. Isso pode parecer pouco, meus irmãos, mas certamente faz uma grande diferença em algumas pessoas ou em algumas situações. Sim, meus amados, não fomos apenas nós que mudamos. O mundo mudou e está muito diferente do que era há 2 anos atrás. E não apenas por causa das regras impostas pela pandemia. Antes, meus irmãos, a ideia do fim dos tempos era algo que tínhamos como seguro, porém muito distante, presente apenas em filmes de ficção. Mas hoje, a visão é outra. E o mundo procura se adaptar a essa nova realidade que estamos vivendo. O tempo decorrido, meus irmãos, não foi muito. Mas as ocorrências, sim. É como se os fatos previstos para ocorrer no final dos tempos tivessem subitamente regredido na linha do tempo para os dias atuais, para bem diante dos nossos olhos. Hoje, meus amados, adventos como a Terceira Guerra Mundial ou um conflito nuclear já não são mais temas de ficção ou especulação da mente humana. Eles se tornaram uma ameaça concreta, presente, capazes de destruir não apenas parte da vida humana, mas também parte do planeta. A grande tribulação. Poucos são os pregadores que se dispõem a falar sobre esse assunto, por não ser um tema popular, algo que as pessoas gostem de ouvir falar a respeito. Mas o nosso dever e o nosso chamado, meus irmãos, é o de pregar a palavra de Deus. E tudo que está na Bíblia é a palavra que o Senhor nos deixou como informação e diretriz. E nós não vamos nos evadir dessa responsabilidade. Muitos irmãos, principalmente os que não estão muito familiarizados com a Bíblia, ou que estão vivendo no erro, irão abandonar a mensagem neste ponto. Nós já sabemos disso. E lamentamos por isso. Mas nós rogamos ao Senhor por você, meu amado irmão e minha amada irmã, para que Ele te dê força e coragem para assistir esta mensagem até o fim. Porque, como de costume, meus irmãos, iremos tratar de uma realidade bíblica. Nós não pregamos ficção. Clamamos também ao Senhor por uma mudança de vida e arrependimento para todos os que estão trilhando os caminhos do pecado, já que o tempo da prestação de contas se aproxima. Tudo o que nós tratamos nas nossas mensagens, meus amados, está devidamente respaldado pela Bíblia. Aliás, é da Bíblia que saem as nossas mensagens. E é importante que tenhamos bem presente a realidade das profecias do Senhor, para
que não nos surpreendamos ou fraquejemos e caiamos no pecado. Afinal, a palavra que o Senhor nos deixou, assim como os profetas que ele constituiu, foi para nos prevenir de cairmos no erro. Então, não interrompa esta mensagem. Seja forte e fique até o fim. Ezequiel 18, 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Lucas 5, 31. E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glórias a Deus. A escatologia, meus amados, é uma parte da teologia e filosofia que trata dos últimos eventos previstos para ocorrer no mundo e do destino final do ser humano. É um estudo que se baseia nas profecias existentes nas Escrituras Sagradas, em tudo que diz respeito ao final dos tempos. A Bíblia nos ensina e nos previne quanto às ocorrências que irão transformar a natureza humana no fim dos tempos, e de como a fidelidade e o amor do nosso Deus cuidará dos seus fiéis filhos e servos. São muitas as profecias e promessas do Senhor, todas boas para nós, justos, e péssimas para os ímpios. Mas o que queremos aqui destacar, meus amados, é que existe uma disciplina específica para tratar dessa matéria, a escatologia, devido à importância que ela tem para o futuro do ser humano. E ela inclui, naturalmente, as considerações do Senhor para a grande tribulação. Todos nós, cristãos, temos conhecimento de que haverá um dia o fim dos tempos. E dentro do povo de Deus, os que costumam ler a Bíblia conhecem detalhes do que está previsto para ocorrer. As pessoas do mundo, meus amados, mesmo amando ao mundo e sem conhecer a palavra de Deus e os detalhes das profecias ou a escatologia, suspeitam de que alguma coisa grande e marcante irá ocorrer e que um dia o fim chegará. E a ciência confirma isso. Mas até então havia um sentimento em comum entre todas as pessoas a esse respeito. O sentimento de que esses acontecimentos pertenciam a um futuro remoto, muito distante, tão distante que certamente não seriam pertinentes à nossa geração. Uns ainda dizem assim: ainda bem que eu não vou estar presente para testemunhar esses acontecimentos, porque são coisas terríveis que irão acontecer. Calma, meus amados, vamos com calma. Neste ponto, temos que fazer algumas considerações a esse respeito. Primeiro, hoje em dia, já não nos parece tão distante de nós a ocorrência dos fatos previstos para o fim dos tempos.
Na realidade, eles estão muito próximos. Eu poderia dizer que são passíveis de se iniciar a qualquer momento. É como se já estivéssemos no princípio do fim. Depois, meus amados, vamos lembrar que as profecias não falam apenas de coisas terríveis. Elas falam também de coisas maravilhosas. As primeiras, é claro, para os infiéis. E essas últimas, meus amados, as maravilhas, para os fiéis filhos de Deus. Então, o nosso futuro, meus irmãos, depende diretamente do lado em que nos posicionarmos neste tempo presente. A grande tribulação é um dos acontecimentos previstos na Bíblia para ocorrer no fim dos tempos. A palavra de Deus não apresenta muitos detalhes do que, do como e de quando esses acontecimentos se sucederão, mas nos chama a atenção para os sinais. Então, precisamos estar atentos aos sinais. Não sabemos se a grande tribulação será cataclismas, terremotos ou tudo isso junto, mas sabemos que será algo de grandes proporções. O que nós podemos sim afirmar, meus irmãos, é que não será um dilúvio, porque após as águas do dilúvio baixarem e Noé haver construído um altar e ali oferecido holocausto ao Senhor, Deus prometeu que não mais amaldiçoaria a terra por causa do homem e não mais eliminaria todo ser vivente, e que enquanto durasse a terra, haveria sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, como acontece até os dias de hoje. Mas a palavra usada por Deus de enquanto durasse a terra demonstra que um dia esse mundo terá um fim. Deus formou também, meus irmãos, uma aliança com Noé, com toda a descendência de Noé e com toda a alma vivente, de que nunca mais haveria dilúvio para destruir a terra. E então, ele nos deixou um sinal dessa aliança, que é o seu arco nas nuvens. Então, meus amados, o chamado arco-íris, que vemos nos dias chuvosos, é um sinal presente da aliança de Deus conosco, uma demonstração clara de que a promessa do Senhor permanece ativa. Gênesis 8, 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis 9, 9. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, de que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio,
e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus de aliança e Deus de promessas. Mas ainda assim, meus amados, mesmo não sendo um dilúvio, o Senhor nos indica que a grande tribulação será algo sem precedentes, de muito grande dimensão e de proporção universal. Porque, como vimos no nosso trecho inicial, Jesus nos revelou que haverá uma grande aflição, tão grande como nunca houve desde o princípio da criação, e que se o Senhor não abreviasse esses dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que escolheu, ele reduziu o tempo desse sofrimento. Então, meus irmãos, que fique claro que não será um dilúvio, mas será algo muito grave. Poderia ser a Terceira Guerra Mundial? Ou, quem sabe, um conflito nuclear? Meus amados, nós não sabemos. Tudo que nós sabemos é que tudo é possível. E não devemos descartar nenhuma possibilidade. Mas não devemos especular, e sim observar os sinais. Existem pessoas que ainda hoje, nos dias de hoje, duvidam da eleição e predestinação do Senhor, mesmo sendo temas bíblicos. Mas que não haja dúvida também, meus irmãos, de que Deus tem uma atenção toda especial aos seus eleitos escolhidos e predestinados, que são amados e protegidos por Ele, como nos revelou Jesus na parte do nosso trecho inicial que estamos reproduzindo a seguir. Marcos 13, 19. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Notem, meus amados, que por amor de nós, os escolhidos do Senhor, Deus irá abreviar o sofrimento do mundo. A nossa fidelidade, além de nos beneficiar diretamente, de forma indireta, beneficia até mesmo aos ímpios. A grande tribulação, meus amados, é um evento que, muito embora nós possamos orar em contrário, pedir ao Senhor, clamar, ele irá ocorrer. Deus trará a sua justiça sobre esse mundo corrompido que tem desafiado e profanado a sua santidade dia após dia. A grande tribulação, meus amados, é uma profecia de Deus. E as profecias de Deus sempre se cumprem. Seria então mais recomendável, meus amados, orarmos não
não para impedir a manifestação da ira do nosso Deus de justiça, porque Ele está no seu direito, mas para que Ele nos fortaleça, para suportarmos tudo o que está por vir. Vamos continuar trazendo de volta partes do nosso trecho inicial para podermos analisar os detalhes reveladores de cada versículo dito por Jesus. Marcos 13, 21. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aqui, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Meus amados, notem que Jesus nos está falando dos sinais do fim dos tempos. Ele está nos prevenindo de que surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais que serão capazes de enganar até mesmo os escolhidos. Precisamos então estar atentos para não cairmos em alguma armadilha do inimigo que abale a nossa fidelidade ao Senhor. Observem, meus irmãos, que mais uma vez Jesus se refere aos seus escolhidos, que somos nós, filhos e servos fiéis, e que temos a proteção dele. Estejam seguros, meus amados, de que o nosso Deus insiste em se referir a nós, para que não tenhamos dúvida de que seu amor por nós transcende até mesmo o final dos tempos. Marcos 13, 24. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, existem pessoas de Deus, que pensam que o Senhor irá nos poupar, a nós que somos os seus escolhidos, de vivermos a grande tribulação, que Ele virá antes de nos resgatar. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Meus amados, precisamos estar muito atentos à cronologia das palavras ditas por Jesus. No trecho que acabamos de apresentar, ele nos deixou uma sequência muito clara de como esses fatos irão se suceder. Primeiro virá a grande aflição. Depois, o sol e a lua se escurecerão, e as estrelas cairão do céu, e as forças do céu serão abaladas. Só depois, então, meus irmãos, virá o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Meus amados, todos os que estivermos vivos nesse dia, iremos testemunhar todos esses acontecimentos. Mas para vermos a Jesus voltando em glória, precisaremos primeiro passar pela grande tribulação. É a sequência por ele estabelecida. Mas não se preocupem, meus amados. Não precisamos ter medo,
Confiemos em Deus, porque Ele sempre cuidou e sempre cuidará de nós. O alvo da ira do Senhor não somos nós, justos, mas os ímpios, que deliberadamente rejeitam e se insurgem contra o seu Criador. Marcos 13, 27. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto, às portas. Vejam, meus amados, vejam que maravilha. E mais uma prova de que Jesus não irá nos abandonar. Na sua volta, Ele enviará os seus anjos desde a extremidade da terra até a extremidade do céu para juntar os seus escolhidos. Notem, meus amados, que mais uma vez Jesus se refere aos seus escolhidos, demonstrando o cuidado que Ele tem para conosco. Nós nunca seremos esquecidos ou abandonados pelo Senhor. Como Ele próprio declara através do profeta Isaías, revelando o amor que Ele sente por nós e a promessa de que Ele jamais nos abandonará. Nós estamos gravados, meus amados, na palma da mão do Senhor. Então, não temos que temer, mas sim ficar atentos para compreendermos e não nos surpreendermos com as ocorrências. Conforme o Senhor Jesus nos instruiu, a observação dos sinais nos demonstra que a grande tribulação já não está tão distante como pensávamos. Ela já pode estar, meus amados, adiante de nós. Isaías 49, 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Maravilhoso é o nosso Deus, meus amados. Glórias a Ele. Agora vejam, meus irmãos, no trecho do livro de Apocalipse, que apresentaremos a seguir, como Deus confirma essa cronologia apresentada por Jesus, demonstrando que nós, os que estivermos vivos, teremos sim que passar por toda a aflição do fim dos tempos. Porque os que aparecem no Apocalipse, vestidos de branco, diante do Cordeiro, louvando e adorando ao Senhor, são justamente os que vieram da grande tribulação. Conforme o ancião revelou ao apóstolo João, na visão apocalíptica, os salvos passaram sim pela grande tribulação. Então, meus irmãos, não está correto pensar que o Senhor irá nos resgatar antes dessa ocorrência. Mas estar presente na grande tribulação não significa necessariamente sofrer a grande tribulação. Confiemos em Deus. Ele tem as suas razões para proceder dessa maneira. E seguramente, ainda que nós desconheçamos a causa, meus irmãos, será melhor dessa forma.
da forma como Deus estabeleceu. Vejam também, nesse mesmo trecho, a prova de amor de Deus pelos que lavarem as suas vestes do sangue do Cordeiro e forem salvos. Nunca mais teremos fome nem sede, porque seremos apacentados, meus irmãos, pelo próprio Cordeiro, o Cordeiro de Deus, Jesus, que nos dará de beber das fontes das águas da vida. E Ele próprio, irá enxugar cada lágrima dos nossos olhos. Vejam, meus amados irmãos, o quão maravilhoso e tremendo é o nosso Deus. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Glórias ao nosso Deus. Não é para termos medo do fim dos tempos, ou do apocalipse, ou do juízo final, meus irmãos. Mas você pode estar pensando assim: por que razão Jesus não nos resgata antes da grande tribulação e nos poupa desse sofrimento? Meus amados, mais uma vez lembramos que nós não temos todas as respostas de Deus. Na verdade, ninguém tem, e nem precisamos ter para confiar nele. Nós não sabemos por que o Senhor preferiu fazer dessa maneira, mas podemos sim compreender que para os que estiverem vivos, esse será o momento do teste final da nossa fidelidade. Note que a palavra de Deus nos alerta de que haverá uma aflição sem precedentes. O sol e a lua se escurecerão, estrelas cairão, e as forças do céu serão abaladas. Tudo isso poderia ocorrer pelas mãos de Deus, mas como vimos no início desta mensagem, o Senhor prometeu que não mais destruiria a vida na terra. Então, é possível que o próprio homem seja o causador da grande tribulação. Não seria, meus irmãos, um absurdo
pensar que o ser humano poderia destruir a sua raça e parte da vida do planeta que Deus criou. Sim, meus irmãos. E tudo isso é passível de ser iniciado através de uma terceira guerra mundial ou de uma guerra nuclear. Os arsenais nucleares existentes atualmente no mundo, meus amados, se estima que não são capazes de destruir mais do que 5% do planeta. Muito pouco. Mas são capazes de realizar um estrago enorme. Além da dor e morte em milhões de pessoas pelo efeito da radiação. Dizem também os especialistas, meus irmãos, que a fumaça gerada pela explosão de ogivas nucleares sucessivas seria capaz de esconder a luz do Sol e da Lua por dias e até meses sucessivos. Notem, meus irmãos, que nós não estamos dizendo que essa é a forma como a grande tribulação irá ocorrer. Se Deus não disse, muito menos nós vamos dizer. O que nós estamos chamando a atenção é que o homem, meus amados, se encaminha ele próprio para isso. Então, observando os sinais, como nos instruiu Jesus, e diante da agora real possibilidade de um grande conflito nuclear, essa é uma possibilidade a ser considerada. Quando Jesus nos deixou dito que as forças do céu seriam abaladas, meus amados, naturalmente não seria através do impacto de explosões nucleares. Se todos os megatons nucleares mundiais não conseguem destruir a Terra, muito menos o céu. Imaginem. A vida no céu é espiritual e não pode ser atingida por forças físicas ou químicas materiais. Mas certamente, algo que abalaria, meus irmãos, todas as instituições celestes seria a constatação da capacidade do homem de se autodestruir e de desfazer o que Deus criou com tanto amor. Quando Jesus pronunciou todas as palavras do nosso trecho inicial, não foi para nos assustar, mas para nos prevenir. Como ele frisou em um dos últimos versículos que apresentamos. De igual modo, meus irmãos, o nosso objetivo com essa mensagem também não é o de preocupar a ninguém, mas sim de trazer à memória as palavras de Jesus a esse respeito, palavras que todos já conhecemos ou deveríamos conhecer, porque nós temos que ler a Bíblia. E confrontando essas palavras com o momento atual que estamos vivendo, de forma, meus amados, que nenhum dos filhos de Deus se assuste, se surpreenda, sinta medo do que pode acontecer e descaia da fé. É nas horas da dificuldade que nós somos provados e precisamos usar ainda mais a nossa fé. Jesus, quando comentava aos seus discípulos sobre o princípio das dores, ele previu sofrimento, escândalos e ódio das pessoas do mundo contra o povo de Deus. Mas nos alertou de que aquele que perseverar fiel ao Senhor até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 8.
Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mais uma vez, meus amados, Jesus confirma a previsão de que haverá um fim. A grande tribulação, meus irmãos, não é uma mera criação especulativa da mente humana. É uma profecia deixada pelo Senhor. É um evento bíblico e, portanto, temos que tomá-lo como algo concreto e com muito respeito, porque ele irá acontecer. Será uma época de grande sofrimento na terra, porque o Senhor irá trazer o seu castigo sobre o pecado que hoje domina o mundo e que tenta superar, meus irmãos, até mesmo o próprio Deus. O Senhor tem o pleno direito de julgar toda a maldade da humanidade, porque Ele é santo e justo. A palavra de Deus nos revela ainda que em algum lugar do planeta surgirá a figura do anticristo, que se exaltará como se fosse um Deus e unirá todas as nações contra o povo de Deus. Na sua primeira epístola, o apóstolo João nos revela que o anticristo já está no mundo, apenas ainda não se revelou. Aprendemos ainda, meus amados, da palavra de Deus, que na sua volta, Jesus irá destruir todos os seus inimigos, também os nossos inimigos, e recompensará a todos que passarem pelas provações e se mantiverem fiéis. É com base nessa convicção, meus amados, que é uma expressão de fé, que todos nós conseguiremos suportar todas as tentações e pressões e nos manteremos inabaláveis na nossa fé. 1 João 4:2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Meus amados, por tudo que apresentamos nesta mensagem, compreendemos que estamos efetivamente vivendo os últimos tempos. Mas também entendemos que estamos prontos para vencer e que pela fé nós já somos mais do que vencedores em Jesus. Existe uma curiosidade natural das pessoas com relação aos últimos dias. Mas, com o passar dos tempos, o cenário vai se descortinando e aumenta a nossa compreensão e percepção dos planos de Deus. O que o Senhor nos deixou por escrito na Bíblia, nós sabemos que irá ocorrer, não falhará. Mas a grande questão que permanece na mente das pessoas é o como
e o quando. Precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, para que a curiosidade natural não se transforme em ansiedade, que é uma prova da falta de fé. Confiemos e descansemos no Senhor, nós, vivendo intensamente para Ele a cada dia, porque, da mesma forma como Deus nos antecipou que iremos atravessar dias muito difíceis e conturbados, Ele prometeu aos seus fiéis a salvação. Da mesma forma como o Apocalipse trata de ocorrências assustadoras e inusitadas, ele trata também do início de uma vida eterna na Nova Jerusalém. Sim, meus amados, na cidade celestial, toda ornada em ouro, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, construída justamente para nós, fiéis filhos de Deus. É claro que os monstros e as ações demoníacas do Apocalipse são para os filhos do mundo e a vida eterna para os filhos de Deus. Então, enquanto o mundo teme pelo Apocalipse, meus amados, nós esperamos com fé e atentos aos sinais pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo para nos libertar definitivamente das prisões desse mundo. Mas como disse Jó, receberíamos o bem do Senhor e não receberíamos o mal? Nós sabemos, meus amados, que o mal, ele sempre converte em bem. Para nós, que o amamos e o servimos. Então, que venha tudo de Deus, meus amados, a grande tribulação, a volta de Jesus e a nova Jerusalém, a tão esperada vida eterna com o Senhor. Grande e tremendo é o nosso Deus. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples, basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, da graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, atento aos sinais e confiando sempre no amor e na graça do Senhor. Amém.